Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui em mais um episódio do Way Talks, podcast e videocast produzido pela Way Carbon. Hoje vamos falar sobre Science Based Target Initiative. Nossa, que nome bonito. Metas baseadas na ciência. Como é que as empresas estão lidando com esse tema ou não estão lidando com esse tema. Esse padrão está dando certo ou não está dando certo. Para isso, dois especialistas aqui já estiveram com a gente em outros episódios. Vitor, nosso consultor de mitigação. Obrigado, viu, Lauro? Prazer estar aqui de novo. E o Igor, nosso gerente da área de mitigação. Obrigado pelo convite novamente, estar aqui falando desse tema importante que está na nossa rotina, né, Vitor? Sim. Então vamos lá. Adoro começar com umas perguntas bem fáceis para vocês. 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, o SBTi passou por uma crise. Né? Uma crise de identidade, uma crise de confiabilidade, uma série de coisas. A pergunta é fácil. A gente ainda confia no SBTi? Assim, eu vou falar sobre a ótica do padrão, né? Enquanto padrão, o SBTi hoje, né, olhando para a estratégia de descarbonização, para um olhar de net zero, é a melhor referência metodológica do ponto de vista, né, de ter, claro, guias, calculadoras de redução. Não dá para dizer que é um guia, que é uma metodologia simples. A gente sabe que, né, sobre a ótica climática é algo bastante complexo. Mas eu diria que sim, que é um guia, né, que é uma metodologia confiável. Talvez o que o mercado tenha se deparado né, e principalmente as empresas que quiseram sair na frente ali, na hora que elas começaram a operacionalizar, elas falaram, nossa, é complexo, né? É difícil reduzir, né, o meu escopo 3. Como é que eu vou fazer isso? Né? Onde é que eu chego com isso? Então, eu diria que talvez o mercado acordou para a complexidade do SBTi e não que o guia é ruim. Talvez tenha tido uma derrapada em 24 pela questão, né, do que é offsetting, do que é... Se é possível, né, offsetar as emissões ali ou não. E isso acho que o mercado questionou mais. Mas do ponto de vista de método, de aprovação, eu entendo que até melhorou. O SBTi ele aprimorou o seu processo de validação de meta. Então, enquanto método, eu diria que é sim um método confiável, ainda que complexo. Sim, em linhas gerais, né, a verdade científica não mudou. A gente precisa descarbonizar e eu imagino que muitas empresas tinham expectativa de que o processo fosse facilitado, mas não tem como, né? O desafio de reduzir as emissões não vai desaparecer sem as mudanças e, ao encarar essas mudanças, ela esperava que a SBTi se posicionasse flexibilizando algumas coisas e não é o que acontece. Então, como o Igor falou, né, em termos de metodologia, em termos de critérios, a régua é muito alta, mas é isso que trouxe a confiabilidade para eles desde o começo. É isso que fala que são metas alinhadas à ciência justamente todo esse critério por trás e não é isso que vai mudar, né? Preciso sempre ficar muito atento com a comunicação justamente porque essa parte ali, ela é dada, né? É um dado posto ali, então a discussão precisa ir além, abranger outros tópicos, outros cuidados, mas entendo que metodologicamente realmente segue ainda como a melhor referência. E só um complemento, Laura, quando a gente olha para outras referências, né, Race to Zero, a própria ISO, né, lançou o seu guia de redução de net zero. No final, alguns desses padrões, eles referenciam, né, do ponto de vista de metrificação, algo muito similar, mas nenhum deles tem hoje claro, né, nem alguns guias setoriais, né, traz claramente uma calculadora, né, como metrificar isso. E o SBTi ainda é o único padrão que conseguiu fazer essa transcrição. E eles têm, né, com o passar desde o lançamento da iniciativa, intensificado o lançamento de guias setoriais para justamente também trazer uma visão setorizada, ainda que, né, na hora que a gente conversou em um outro episódio de plano de transição, tem uma dificuldade de fazer a tropicalização quando a gente olha para o cenário brasileiro. A gente pode abordar isso um pouco, mas é um guia que traz clareza de como eu vou definir a minha meta. Ainda que seja uma meta ambiciosa, né? Reduzir as emissões ao ponto da gente conseguir limitar o aquecimento, né, em 1,5 graus é algo complexo e a gente está falando de um movimento global. Então, acho que isso torna o guia, de fato, como o Vitor mesmo comentou, não houve uma mudança, né, do ponto de vista de metodologia científica, mas é uma ambição
extremamente complexa de ser atingida, né? E exige um esforço muito grande do negócio, de entendimento, enfim, né? De outras questões ali, além da organização em si. Eu quero aprofundar um pouco essa discussão da dificuldade que é ter uma meta aprovada. Então, a Way já ajudou muitas empresas a aprovar suas metas, inclusive primeiras em setores específicos, né, com meta flag, a própria setor de construção, a primeira empresa que aprovou uma meta seguindo o padrão do Net Zero e tudo mais. Então, os clientes, a gente realmente suou ali para poder ajudar. Então, assim, por que é tão difícil hoje, e é difícil, ter uma meta? E quais são os principais erros que as empresas estão cometendo? Eu acho que talvez a gente tenha que dividir tua pergunta em partes, né? Assim, o processo de submissão e sinalização de intenção de uma meta, ele segue alguns ritos, alguns critérios. Lá no início do SBTI, isso também não era tão claro para o próprio SBTI, mas ele ficou. Eu acho que assim, o baculejo, né, ali que o SBTI sofreu em 24 serviu para que eles também redesenhassem os seus processos. Eu diria que o principal calcanhar de Aquiles para a meta é ter clareza do seu inventário. Em geral, o escopo 1 e o escopo 2 é algo que caminha super bem. Agora, o escopo 3 é algo não tão simples e não tangível. E aí o Vitor até pode falar melhor que eu, mas com o passar do tempo, o SBT ele foi ficando cada vez mais criterioso para a validação do escopo 3. Então, onde as empresas patinam mais, talvez, é em conhecer, em ter a visibilidade de todo o seu escopo 3. É ali onde os principais questionamentos de validação daquilo que foi submetido acabam retornando, né, com um volume maior. Então, a visão do escopo 3 é um ponto crítico do ponto de vista de aprovação de meta, tá, Laura? Acho que depois a gente pode falar. Aprovado, e aí? O que vem pela frente? Não, vamos chegar aí. Então, nesse processo, eu entendo, para mim, é o escopo 3. É o principal calcanhar de Aquiles. Eu concordo com você, Igor. As empresas, elas não costumam, né, ter total visibilidade do escopo 3. A gente já conversou aqui em outros momentos, né? É um escopo muito amplo, ele abrange, quando a gente fala cadeia de valor, é tudo, né, que acontece antes e depois ali do negócio. E independente do que vai ser contemplado na estratégia ou dentro mesmo da própria meta, a régua para você reportar o seu ponto de partida é do 100%. Então, isso é muito desafiador, né? Então, porque tem uma prioridade do que é relevante ou não, tem uma complexidade dos dados. A gente está falando de coletar o dado da matéria-prima que você compra até o deslocamento de pessoas em lojas para comprar o produto, sabe? Então, tem muitas premissas, muitas estimativas. Isso, naturalmente, traz um desconforto, uma resistência, né, de abordar esse tema, porque para muitos não vai parecer necessário, mas é parte dos critérios, é parte da demanda e um dos vieses, né, de enxergar a descarbonização como o evento, né, o efeito global que precisa ser. O escopo 3 é justamente isso, de um elo da cadeia puxar o outro, e por isso que ele é tão complicado. E demanda-se um esforço muito grande antes de você começar a discutir suas prioridades de descarbonização, de ter essa referência confiável, né, Igor, e completa do que é o seu maior desafio, de onde que estão os pontos. E muitas vezes você vai precisar trabalhar a sua estratégia de descarbonização enquanto você também melhora o seu inventário. Estou para ver uma empresa que vai fazer o inventário perfeito de escopo 3 de primeira, que dirá em 3 anos, assim. Ainda tem muito progresso. Acho que tem um desafio sistêmico, né? Sim. É um volume de informação muito grande. Absurdo. Né? Mas, se eu não consigo, né, ter visibilidade do meu escopo 3 para o desenho de uma meta que, assim, 99% dos casos, o escopo 3 ele é parte integrante de uma estratégia de descarbonização sobre a ótica do SBTI. Assim, dos clientes que a gente já atendeu, a gente nunca conseguiu retirar o escopo 3, né, dessa metrificação. Então, esse olhar é importante porque na hora que eu for desenhar as ações de redução, se eu tenho uma visão de inventário muito, né, num nível muito alto, né, numa resolução
não tão boa, eu não consigo enxergar onde eu preciso atuar. E aí o desafio, né, de redução de emissão, ele não é atingido. Então, eu preciso, de fato, né, obviamente, como o Vitor colocou, né, eu devo nascer, né, talvez eu parta de um princípio de ter um inventário ali, um híbrido, né, eu não tenho ele 100% em base de atividades, com cálculo primário ali, mas as categorias mais significativas é importante que se dê luz num processo de submissão. Se eu, né, tomo como ponto de partida submeter uma meta com cálculo de escopo 3 muito frágil, lá na frente, na hora que eu tiver que, né, fazer uma revisão de meta, no guia atual, a cada 5 anos eu sinalizar que eu preciso revisitar, é o movimento que a gente vem observando, né, de algumas organizações dizendo, olha, eu vou tirar o meu compromisso, eu não vou seguir com esse compromisso, porque às vezes naquele âmbito de querer aprovar uma meta, fez uma validação sem ter uma visão clara de tudo. E aí, né, na hora que começa a se aprofundar, isso vira um gargalo de fato. Sim, às vezes uma empresa imagina que o seu maior desafio é na hora de fazer um cálculo realmente robusto, completo, descobre que vai além daquilo, né, que ela precisa compartilhar essa descarbonização com outras partes, né, do seu inventário que são muito mais complexas de lidar, que tem muito menos proximidade com o coração ali do negócio. Então, né, as empresas às vezes assumem compromissos sem ter realmente a visão do que aquilo envolve. Isso complica um pouco. Aí, deixa eu puxar esse gancho aqui, porque assim, na teoria, ter uma meta não é uma coisa tão complexa. Óbvio. É difícil calcular o escopo 3. Inclusive, tem um episódio que a gente gravou com o Vitor e a Renatinha para falar inclusive do escopo 3. Acompanha lá. A gente debateu bastante sobre essa dificuldade de conseguir. Mas, assim, planilha aceita qualquer coisa, né? Então, como é que está, na visão de vocês também, esse movimento do setor corporativo de ter uma meta, mas que, de fato, não é tão simples assim você falar que vai ter uma meta para reduzir emissões de escopo 3, quem dirá engajar, né, os fornecedores e tal. Então, como é que está essa discussão de ainda é a área de sustentabilidade ou, de fato, a gente está vendo a entrada do negócio na hora de ter uma meta? Eu posso responder uma parte, depois o Vitor me complementa. Eu diria que assim, né, sobre a ótica de ter uma meta, a estratégia de descarbonização, eu sempre digo que ela não é uma estratégia da área de ESG, ela sempre foi uma estratégia, é algo transversal ao negócio. Principalmente pela necessidade de redução que se impõe pelo padrão. Então, eu preciso, de fato, do investimento massivo, tanto de conhecer as minhas emissões, mas também do desdobramento das minhas ações. Então, eu diria que há uma necessidade e as organizações elas passaram a entender nos últimos anos que isso não era algo apartado. Então, aquela visão, principalmente quem saiu na frente, eu quero ser aqui visionário, eu vou publicar a minha meta, às vezes o fez nesse formato. Assim, foi a área de sustentabilidade quem validou, o SBTI ainda, né, não tinha o critério de avaliação que ele faz hoje, então isso acabou passando. Só que eu diria que na hora que isso começou a ser, né, passado à prática, vamos tangibilizar essas reduções de fato, as organizações enxergaram e falaram, olha, não é só, né, não é uma andorinha só que vai fazer esse carnaval, não. Eu vou precisar envolver a área de investimento, a área de engenharia, e produto, isso de fato amplificou a agenda, né, de uma maneira transversal dentro dos negócios. Mas eu diria que hoje há uma visão, né, do ponto de vista das organizações aderirem ao padrão. Eu não acho que, né, cessou lá em 24 por essa questão de credibilidade, né, pela possibilidade de entrada ou não de créditos, ainda segue o mercado, talvez num ritmo não tão acelerado quanto no passado. O que eu observo é que as organizações elas estão mais... elas estão prestando um pouco mais de atenção para essa validação, entendendo se uma meta se diferencia, coloca essa organização de forma diferenciada no mercado, ou se isso está no meu DNA. Tem organizações que entendem que sustentabilidade, que a agenda de ESG ela é parte, e isso é importante. Mas, ainda assim, as organizações elas começam a querer quebrar e não assumir no primeiro momento uma meta, ainda que ela se baseie no seu plano, para algo, né, que beba da fonte, separando em escopo 1 e 2 e talvez deixando para um segundo momento o escopo 3, principalmente por essa necessidade de visibilidade de cálculo. E não assumindo um compromisso de engajamento do SBT, que também é uma vertente possível. Sim. Então, elas estão um pouco mais reticentes em terem compromisso, porque esse exercício de futurologia, né, que acaba se fazendo. Onde eu estarei? Quanto que isso
implica de custo para o meu negócio, ainda tem, né, principalmente para o escopo 3, uma certa incerteza, uma certa insegurança. Então, eu percebo um pouco desse movimento em relação a submeter o padrão, mas não em querer ter pelo menos uma meta de escopos 1 e 2 alinhada ao padrão, enquanto se trabalha na melhoria de contabilização do escopo 3. Sim, e acho que o que mobiliza muito é quando, por exemplo, tem alguma pessoa da diretoria, né, da liderança realmente da empresa que é engajado e que também gosta de se aprofundar tecnicamente no tema. Geralmente, essa pessoa puxa bastante para a empresa seguir nesse tipo de compromisso. Quando é algo que parte exclusivamente da área, geralmente é mais difícil, porque você precisa convencer de que um desafio que tem suas barreiras financeiras, tem suas barreiras tecnológicas, né, de que você precisa correr atrás daquilo e estar na frente do mercado. Então, tem todo um trabalho de convencimento, né, que é muito complexo, mas como o Igor falou, algumas empresas partem já assim com essa visão, com isso muito ligado ali aos objetivos, então o processo flui muito melhor, porque por mais que a meta possa até partir da área de sustentabilidade, mas o atingimento não será de lá. Pois é, essa é complicado. Eu vou puxar uma parte que você falou também. Tá bom. Aprovei a meta. E agora? E agora, às vezes, assim, quando... Em Way Carbon, né, quando a gente vem executando esses escopos, a gente toma muito esse cuidado do que o Vitor comentou de buscar o envolvimento da alta liderança. Porque uma vez que eu aprovei a minha meta, né, e nesse guia atual, nesse formato, ainda é muito de autodeclaração da organização, mas eu preciso, de fato, né, tirar do papel aquilo que eu planejei na descarbonização e aquilo virar realidade. Aquilo que eu prometi. Exatamente. E vamos pensar que uma meta de curto prazo está chegando, né? 2030 está aqui. 4 anos. Então está ali já. Então, assim, ter claro quais são as ações que me levam à redução de curto prazo, elas precisam, de fato, estarem ali já na mesa. Com um plano financeiro minimamente validado. Porque, do contrário, essa agenda não evolui. Eu vou precisar remodelar processo, eu vou precisar olhar para fornecedor, eu vou precisar trabalhar, às vezes, com o fornecedor. Então, se eu não tiver, né, recurso financeiro para prover e sustentar aquele plano de descarbonização, a meta por si só não vai sair do papel. Ela vai continuar ali, talvez em 5 anos, na hora que eu for para o mercado, né, retomar e dizer, né, o meu andamento, eu vou ter que fazer um pushback e dizer, olha, estou voltando atrás em ter uma meta baseada na ciência. O que pode pegar muito mal para o mercado, para investidores, né, para acionistas, para a sociedade, dependendo do negócio onde a organização está. E o mercado que ela atende, né, o mercado europeu, a gente sabe que tem, né, uma demanda, né, tem uma cobrança maior. Isso pode, né, queimar a organização sobre a robustez da estratégia de descarbonização. Né? Sim, a gestão da meta ela é basicamente uma gestão de inventário. Então, o esforço todo, né, para você atingir é um esforço de você ter um bom reporte, uma boa gestão de inventário e fazer todas as suas iniciativas conversarem com aquele resultado. Então, se você quer daqui 5 anos reduzir o consumo de um combustível, é hoje que precisa começar esse planejamento. Então, é uma mistura entre a gestão do resultado atual com esses resultados esperados e um acompanhamento constante assim, dessas diversas áreas. E é isso que é talvez o ponto mais importante do pós-imediato ali da meta. É estruturar toda essa burocracia de gestão para que você consiga acompanhar os indicadores e os pontos necessários para que seu inventário reflita o que você quer que ele reflita daqui 5, 10, 15 anos, até ali 2050. Eu diria que a governança ela não é só a gestão em cima dos resultados do inventário, em cima do quanto eu me aproximei ou não da meta, mas é uma governança que, né, tem que ser transversal, começando pela alta liderança e tendo o desdobramento claro, né, de quem é responsável pela implantação de determinados projetos, de determinadas iniciativas, porque senão, de fato, isso acaba não evoluindo na velocidade que se faz necessário, né, pensando na agenda aí de limitar esse aquecimento. Né? Então, de fato, é algo que o depois, eu diria que ele é mais difícil do que o fato só de aprovar a meta. E existem alternativas, né? Às vezes um caminho de descarbonização não vai trazer o resultado esperado,
precisa cobrir ali aquilo ali de alguma forma, né? Então, qualquer meta, uma meta financeira da empresa, você precisa também ter um plano B, um plano C para conseguir chegar ali naquele resultado. Então, da mesma forma com a descarbonização. Não vai existir um planejamento, um roadmap fixo que você definiu e pronto, bonitinho vai chegar lá, né? Precisa revisitar, precisa monitorar, precisa atualizar. E isso que eu acho que hoje falta bastante transparência, né? Acho que tem muitos movimentos para contribuírem com o avanço disso, mas hoje eu acho que é um ponto cego, né, para as empresas. Eu acho que esse ponto que você trouxe assim, é um ponto que a gente sempre comenta em agendas de descarbonização. O plano de descarbonização por si só. Montei o meu plano, aprovei a minha meta, tenho aqui. Não é um regime laminar ali, tranquilo, contínuo. É um regime turbulento, né? Assim. É transiente. Então, se eu não retroalimento o meu processo, eu tô com uma meta, com um plano obsoleto, passou o tempo, eu não executei nada, eu não atualizei as iniciativas, tecnologias. Assim, de nada adianta. Eu sempre digo que uma meta de descarbonização, um processo de gestão, um plano de descarbonização, ele é como um sistema de gestão. Ele precisa ser alimentado, retroalimentado, atualizado, né, com constância. E não é uma vez a cada 5 anos. Eu diria que é anualmente, porque as organizações elas modulam os seus planos de investimento todo ano. Né? Mudam, a estratégia muda, o modelo muda, o mercado muda. Tem várias... As variáveis todas que a gente acaba colocando quando vai desenhar uma meta, elas são mutáveis também, junto com o negócio. Total. Então, assim, a revisão constante disso é super necessária para o lado das empresas. Tem a parte de transparência também, né? Então, assim, como é que você comentou, né? Como é que fica essa revisão a cada 5 anos e tal. Eu lembro quando o SBTi também começou a colocar as empresas que eu me comprometo a ter uma meta. Aí passa um ano, tô lá. Passa 2, passa 3, e aí? E ela começou a cortar isso. Isso gerou um grande burburinho no mercado. Sim. Então... É fato, né? Talvez esse movimento também colocou as empresas numa zona de um pouco mais... de estarem um pouco mais reticentes no momento de validação de uma meta. Então, sabendo que se em 2 anos eu não publicar a minha meta, né? Eu costumo dizer que eu vou para a boca de Matilde ali, que vou ficar mal falado, porque vai aparecer o meu nome, vai ficar registrado o compromisso retirado. Isso, de fato, né, pode trazer, né, uma imagem ruim para o negócio do ponto de vista do que ela está se comprometendo. E o próprio guia está evoluindo, né, Laura? A gente tem aí uma versão... Eu quero falar disso. 2.0. A gente gostou ou não gostou do guia? Ora, eu diria que é uma evolução que sempre que a gente era questionado pelos clientes, né? Validei a minha prova, a minha meta. E aí depois, como é que vai ser acompanhado? Onde eu preciso divulgar? Sempre era numa linha assim. Você vai fazer a divulgação dentro dos seus relatórios de sustentabilidade, é uma autodeclaração. Essa nova versão, né, que em tese entra em vigor em 27, ela tem um item que fala especificamente da visibilidade que você dá do teu plano de descarbonização. E no guia, né, traz ali muito claro que a organização precisa, em 12 meses depois da validação, publicar um plano de transição. Então, eu preciso dar luz. Tá bom, minha meta é essa, quais são as minhas ações, como é que eu vou acompanhar, e isso até retroalimentando uma necessidade de verificar os seus inventários, de verificar o seu plano, e não mais numa ótica de que eu preciso obrigatoriamente revisar a cada 5 anos. Eu reviso conforme as entregas que eu previ dentro do meu plano de transição. Então, assim, eu vou recalibrando o meu modelo continuamente. Então, isso que eu falei agora, de ser um sistema de gestão que se retroalimenta, o SBT ele colocou isso como... Isso vai vir numa versão 2 como um item mandatório. Eu, particularmente, né, eu sou um cara que minha carreira... Eu nasci, né, iniciei a minha carreira dentro do sistema de gestão. Então, do ponto de vista de robustez de uma estratégia, eu entendo que é necessário, que é mandatório. Não estou afirmando que ter uma meta SBT é algo simples. Então, isso traz... Eu entendo que enquanto negócio, enquanto área de sustentabilidade, isso vai trazer uma facilidade para quem atua com sustentabilidade. Uma clareza, né? Uma clareza, uma necessidade de que o negócio, de fato, demonstre. E isso, de certa forma, puxa o envolvimento da alta liderança em manter os investimentos que foram previstos, né? Em atuar, de fato, em aprimorar, em melhorar, em trazer uma maior eficiência para os processos. Então, a partir do momento que eu preciso dar visibilidade, que isso me expõe enquanto negócio, eu entendo que cortar recursos para a sustentabilidade talvez fique mais difícil. Exato. Então, isso traciona, de fato, a agenda. E eu acho que
anteriormente, tinha muita visão de eu botei minha meta para 2030, eu posso chegar e reduzir tudo em 2029 e estou dentro do compromisso. Agora, essa nova versão, ela tem um pouco mais de preocupação com esses ciclos, né, de não permitir também tanto acúmulo de carbono ao longo do tempo, porque a gente não pode, né, considerar que tudo também vai reduzir de uma vez em 2049, né? Precisa ser uma transição gradual e essa versão ela me apresenta um cuidado um pouco maior com, digamos, com esse estoque, né, de maneira cumulativa no tempo e não simplesmente ali no compromisso das empresas. Tem uma série de desafios, né? Separa as metas de escopos 1 e 2, por exemplo, e fechou agora já, né, a parte de consulta pública. Então, vamos ver um pouco de como que isso vai influenciar, né? Mas acho que, assim, pelo perfil das últimas mudanças que saíram, eu acho que esse grosso das decisões deve ser o que vai ser, mantido, deve ser né? aprovado. E aí, na visão de vocês, as empresas continuam querendo ter uma meta SBTi ou isso deu uma esfriada? Olha, eu acho que as empresas têm ficado um pouco mais receosas, né? Como o Igor comentou algumas vezes. Eu acho que quem já tinha esse objetivo muito claro e muito forte anteriormente se mantém dentro dessa vontade. O que a gente enxerga em números da SBTi é que eles continuam crescendo, principalmente na América Latina, que depois da Ásia, né, é o subcontinente assim, que mais cresceu, né, nesse último ano aí dentro de empresas comprometidas, não, com metas submetidas. Então, é um movimento que eu acho que ele ainda não desacelerou, né? Por mais que a gente veja esses indícios, né, que as empresas estejam com esse receio, acho que muitas ainda seguem querendo assumir a postura de ter o compromisso. Talvez, assim, o que não chamaria de um esfriar 100% a agenda, né? Talvez tenha reduziu de fato, porque as empresas elas estão mais cautelosas, Sim. né? Esse é um ponto importante. Nessa divulgação, tem outros padrões, né? A nível Brasil, para quem, né? A questão da CVM, de você ter uma aderência ao IFRS 1 e 2. Tudo bem que não é uma abordagem, né, exclusiva de descarbonização, mas ela conecta com a estratégia ESG do negócio. Sim. Então, em geral, eu percebo que as organizações elas estão um pouco mais receosas. Mas sempre que a gente executa escopos de descarbonização, ainda que não uma submissão, todos eles acabam sendo, né, lastrados dentro da meta do SBTi como um ponto de referência. Ainda que, eventualmente, eu, enquanto negócio, a minha empresa, ela tome por decisão, num primeiro momento, ser uma meta com base, né, eu desenhei descarbonização, eu consigo implantar esses projetos. Nesse momento, eu vou por esse caminho. Ou até quebrando, né, nessa questão, assim, olhar mais para escopos 1 e 2 diretos, ali, coisas que eu tenho mais controle, e o escopo 3 eu vou trabalhar, aprimorar, para depois eu submeter uma meta. Então, eu enxergo que os negócios eles estão mais cautelosos. Aquela ânsia que foi ali 18, 19, ela de fato deu uma desacelerada, porque quem estava submetendo não sabia o que era ideia. aquilo, não tinha essa visão. Vamos lá. Era isso. Então, assim, vamos Constrição absoluta, 4%. Põe ali, vai que vai. Vou ser ousado, né? Eu vou ser ambicioso, vou sair na frente. Pioneiro. Vou ser pioneiro. Então, acho que essas organizações, de fato, elas, né, deram um passo para trás e enxergaram. Mas ainda assim, como o Vitor comentou, né, tem um movimento europeu muito forte. As empresas, né, que geralmente têm sede na Europa, elas mantêm essa agenda, né, de 1,5 graus, um olhar para longo prazo, acesa, não é uma coisa que elas estão deixando de fazer. Talvez elas só não queiram, nesse momento, divulgar para o mercado. Então, elas estão trabalhando em desenhar as suas metas, olhando para o SBTi, mas talvez elas estão um pouco mais receosas em falar assim, vou publicar essa meta e vou validá-la junto à iniciativa. Eu entendo que isso, sim, deu uma esfriada, deu uma reduzida. Sim. E eu acho que os planos de transição vão trazer um reforço positivo para isso, porque é um processo que ele é um pouco uma via de mão dupla. Você tem a meta definindo sua ambição e a partir daquilo você precisa traçar o plano, mas você também, a partir de iniciativas, né, já planejadas, já mapeadas que façam sentido, você também consegue entender até onde vai sua descarbonização. Então, a partir do momento que as empresas tiverem seus planos de transição, elas vão ter um norte
maior de onde elas podem chegar em termos de redução de emissão. E dependendo da distância que, né, essa ambição possível tiver da ambição da SBTI, fica muito mais fácil delas assumirem, né, esse compromisso. Então, imagino que ter essas rotas mais bem planejadas vai contribuir né, para um próximo momento de novas submissões e de crescimento disso. E talvez até, assim, olhando para o cenário brasileiro, né? A gente está falando de uma operacionalização do mercado regulado, ainda que ele não vai conversar direto com a descarbonização, mas para aquelas organizações, né, com uma emissão que vão entrar dentro de uma linha de taxação, obviamente que olhar para reduzir essas emissões é uma oportunidade enquanto negócio, mas também, né, quando a gente olha o movimento, né, de desdobramento das NDCs, de ter metas setorizadas, né, para a economia brasileira, isso também traz um olhar, né? Nesse momento eu vejo muito movimento setorial de agrupamentos ali da indústria, enfim, de várias vertentes, mas isso tende também a ser um ponto que intensifique, né, ou faça uma retomada dessa agenda. E aí, uma vez que eu tenho maior visibilidade, clareza, tenho ciência dos investimentos, isso está desdobrado com a diretoria, isso está no plano financeiro da organização, isso tende a sair do papel e a encorajar as organizações a assumirem, de fato, o compromisso, né? Porque isso está lastrado sobre a ótica financeira, porque é o que vai mover a agenda. Não tem jeito, sabe? Então... eu acho que no final, o que é bem legal, assim, é como a gente acaba conectando vários episódios, né? Então, a gente tem o episódio do Escopo 3, que vale a pena aprofundar, porque foi uma discussão muito rica que a gente teve. Tem um episódio sobre plano de transição que a gente gravou com a Mel também, que é a nossa gerente de risco, que também traz um pouco dessa visão. A gente discutiu bastante no episódio, né? Como que isso vai estar ligado a essa parte financeira, como é que isso se dá. E me lembro também o primeiro episódio da temporada, dessa nova temporada aqui, que estava com o Felipe e o Henrique, que a gente discutiu um pouco essa, vou dizer, pé no chão das empresas esse ano especificamente, de corri, prometi, agora eu tô vendo que o buraco é mais embaixo, então peraí, vamos fazer a coisa devagar, certa, faseada, entender que não é do dia para a noite que você vai ter um plano de transição, não sai, né? E tem toda uma jornada para as empresas percorrerem. Então, é uma caminhada, né? Tem assim, que ser. Tem é que uma ser. trajetória de descarbonização, né? Não é uma meta exclusiva. Então, e quando a gente olha, né, para o Brasil, esse contexto brasileiro, a gente ainda tem um movimento que ele é um movimento que nasce do setor privado, né? É um movimento voluntário, ele não é um movimento obrigatório. E para que, de fato, essa agenda tracione, eu preciso, enquanto, né, políticas públicas, quais são os investimentos, quais são os incentivos que se dará para desenvolvimento de novas tecnologias, para financiamento daquilo que já existe, para a transição de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Ainda que, Brasil, né, a gente bate no peito de que tem uma matriz energética limpa, na hora que eu olho, né, para a tecnologia, para a nossa logística, né, que é baseada em combustível fóssil, não há uma transição do dia para a noite, não há oferta, ainda que se sinalize tecnologias para uso, né, de HVO, para biodiesel, para etanol. Isso não é uma virada de chave, né? Você tem todo... Nem é tão simples, você precisa de infraestrutura, você precisa de uma série de coisas. É complexo. Então, assim, o movimento público, ele precisa acontecer, regulando, fomentando e trazendo investimento, de fato, para que essa agenda tracione. Sim, e à medida que as empresas, né, vão assumindo esses compromissos, apoia também o movimento de cobrança, né, de entender os desafios que eles precisam, né, de apoio para superar essas barreiras que ficam um pouco fora do controle das empresas. Então, acho que é impossível a gente falar de sustentabilidade, né, sem falar de todas as cadeias da sociedade movimentando, né, de maneira síncrona ali, porque é um tema universal, não tem mais como. Hoje não tem mais como você falar da sustentabilidade sem falar do negócio. Não. Graças a Deus chegamos nesse momento. Demorou, mas agora nós estamos ali. Conseguimos. Virou a área. Antes era meio ambiente, era alguma coisinha ali, né? Não, gente, é o negócio em si. Enfim, muito obrigado pela participação. Dá para falar muito. Tem muitas dúvidas. Esse guia é realmente bem mais aprofundado, a gente ainda está estudando, tem muita coisa ali que está saindo. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, quem precisar de algum apoio, conta com a gente. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Igor. Obrigado, e até a próxima.